noite, meus amigos, boa noite, meus irmãos, todos que nos acompanham. Meus irmãos, conforme está escrito aqui na tela o nosso texto para estudo bíblico hoje está baseado em Josué nos capítulos 6 versículo, e capítulo 7. São dois capítulos longos. Eu vou ler a princípio o capítulo 6 e eu vou ler aqui os versículo 16 até o versículo 20. Josué capítulo 6, verso 16. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e os turbeis. Porém toda a prata e o ouro, e os vasos de metal e de ferro, são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Capítulo 7, vou ler somente o versículo 1 por enquanto, diz o seguinte: E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Jabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Meus irmãos, nessa noite, queria refletir com os irmãos sobre algo que eu aprendi, que é o seguinte: o que pode trazer uma grande derrota para a nossa vida, embora a gente ache que está tudo bem, que está tudo tranquilo, que não está tendo nenhum problema, mas isso de uma forma poderia atingir não somente a nós, mas a nossa família, a todos que estão ao nosso redor, e o que nós devemos fazer para que isto não aconteça na nossa vida. E surgiu esse texto, é uma lembrança histórica, talvez nem todos aqui conheçam, mas eu vou recordar com os irmãos. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles tinham uma promessa de ir para uma terra onde mana leite e mel, uma terra com muitas bênçãos, uma terra com muitos bens, uma terra onde eles seriam livres e eles teriam uma condição digna de viver. A história nos diz que aquele povo saiu do Egito, ali liderado inicialmente por Moisés, e eram homens que eram escravos, né, antes de saírem do Egito. Eles não tinham nenhuma experiência militar, não tinham nenhuma experiência de combate. Eles passaram por inúmeros desafios ali no deserto, eles enfrentaram inúmeras dificuldades, e eles aprenderam ali a confiar em Deus, e eles aprenderam que quando eles seguiam a regra do Senhor, eles venciam as batalhas. E ao mesmo tempo, quando eles, de uma forma ou de outra, desobedeciam o mandamento do Senhor, eles perdiam. É basicamente o seguinte: o combinado não sai caro. Deus dá a regra, Deus ele pode abençoar aquele povo, mas ele iria abençoar somente se aquele povo obedecesse às regras que o Senhor determinou. E então chegou-se um dia em que Moisés, ali já avistando a terra prometida, Moisés morre. Está lá em Deuteronômio capítulo 34. Aquele povo, talvez ali naquele momento, ficou preocupado, né? Eles ainda tinham um grande desafio pela frente, que era talvez ali a última grande batalha daquele povo, que era enfrentar Jericó. E Josué, ele tomou ali a frente, ele seguiu liderando aquele povo. Eles se prepararam para poder invadir e destruir Jericó. E como eles sempre faziam, eles buscavam a direção do Senhor para que pudesse, de uma certa forma, serem vencedores naquela batalha. O que vai acontecer é que Deus vai chegar para Josué e vai passar as regras. Jericó é uma cidade anátema, ou seja, uma cidade maldita. Portanto, tudo que está lá é maldito. E ele pediu para que aquele povo, então, não tomasse nada que fosse a lei de Jericó. Continuando no texto, Deus disse o seguinte para o povo de Israel: vocês vão entrar nessa cidade e vocês vão destruir tudo, com uma exceção, né, que é a família de Raabe, porque quando aquele povo precisou de ajuda, aquela mulher
ela socorreu os espias que estavam indo visitar, né, aquela cidade. Mas o restante, que foi o que nós lemos aqui, havia uma regra. Ele diz: tão somente, né, guardai-vos daquilo que é maldito, não tome nada dela, para que isso não amaldiçoe vocês e perturbe. Porém, havia um outro mandamento, né? A prata, o ouro, os vasos de metal e de ferro serão consagrados ao Senhor. O povo foi, fez como o Senhor mandou, invadiu aquela cidade, destruiu completamente tudo que lá havia, salvou a família de Raabe, como havia sido combinado, e foram comemorar a vitória. Diz o versículo 27 do capítulo 6 de Josué, que assim era o Senhor com Josué e corria sua fama por toda a terra. Isso é bom, mas também é muito perigoso, quando a fama de alguém corre e não a fama de Deus. Aparentemente estava tudo bem. O povo havia vencido a batalha, o povo estava alegre. O desafio, aparentemente o mais difícil de todos, havia sido concluído com sucesso. Estavam próximos da terra prometida. Já estavam chegando ao destino final da sua longa jornada, que já durava mais de 40 anos. É interessante a gente pensar sobre isso, refletindo com os nossos dias atuais. Muitas vezes, no finalzinho, né, na linha de chegada, ali na hora de passar pela última batalha, pela último obstáculo, talvez é ali que a pessoa pode cair, talvez é ali que a pessoa pode derrapar, talvez pode ser ali que a pessoa, talvez com seu nível de confiança lá em cima, porque já enfrentou grandes dificuldades, venceu, pode ser aí que a pessoa vai dar aquela bobeada que vai tirar ela do caminho da vitória. E aconteceu isto em Israel. O versículo 1 do capítulo 7 diz que prevaricaram, né, pecaram os filhos de Israel no anátema, ou seja, alguma coisa estava errada. Mas eles não sabiam disso. E então, diz a história no capítulo 7 que eles tinham ali pela frente mais um povoado para conquistar, que era a cidade de Ai. E o interessante é que aquele povo com a confiança lá em cima, diz a palavra de Deus que eles mandaram ali uns espias para poder dar uma olhada no nível do adversário. E chegaram, né, o versículo 3 diz que voltaram e disseram para Josué: não precisa subir todo mundo, sobe só 2 ou 3 mil pessoas, porque eles são poucos. Ali é tranquilo, né? Como diz a expressão atual, né? Aquele café com leite. Para quem já venceu Jericó, para quem já venceu uma nação forte como Jericó, vencer o povo de Ai é moleza. Aí está um grande perigo, né? Subestimar a força do adversário. Quantas vezes talvez nós nos preparamos tão bem para uma certa batalha e para outras já vamos despreparados. Isso é um mal terrível que pode acontecer com o servo do Senhor. E aconteceu isso. Alguns poucos soldados foram para enfrentar aquele povo já ciente que iam vencer, mas foram surpreendidos. E diz ali, né, o versículo 5, que aquele povo de Ai feriu, né, venceu a batalha e matou, né, algumas versões diz feriu, outras dizem matou, 36 homens ali daquele povo de Israel. E aquele povo foi derrotado, aquele povo fugiu de uma forma vergonhosa e voltaram ali para Josué preocupados, porque eles pensaram: a gente achou que iria vencer essa batalha e perdemos, e agora isso vai ser espalhada essa notícia e vai sair contando para todos os povos que Israel perdeu uma batalha. Então, o ânimo daqueles povos que antes temiam Israel, agora eles vão passar, de certa forma, a ficarem tranquilos e acharem que podem nos vencer. E abateu-se o medo sobre Israel. Então, o que a história nos diz que aconteceu? Josué, obviamente, foi falar com o Senhor, né? Se humilhou perante o Senhor, e não sabendo do que estava acontecendo, de certa forma, ele quis colocar a culpa em Deus, né? E perguntou: Senhor, né, versículo 7, o Senhor nos fez passar esse Jordão e agora vai nos fazer perecer, né? O que farei? O versículo 8, o que eu farei? O que eu direi, Senhor? Israel virou as costas diante dos inimigos e agora eles vão vir contra nós, os inimigos vão nos desargar, o nosso nome vai ser arrancado da terra, e o que farás de acordo com o teu grande nome? Ou seja, Josué espertamente está dizendo: Senhor, olha,
a gente vai ser derrotado, e quando a gente for derrotado, que vergonha que vai ser para nós e para o Senhor também, porque vão falar mal do Senhor, vão falar que o Senhor não nos protegeu. E o versículo 10, Deus começa a dar uma lição muito forte. Ele diz: Josué, levanta. Por que estás prostrado assim o seu rosto? Foi Israel que pecou e transgrediu o meu concerto, que eu tinha ordenado, e tomaram daquilo que é maldito. Furtaram e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. E é nesse versículo aí que eu vou comentar com os irmãos, no versículo 11 do capítulo 7. Deus falando: olha, Josué, você acha que o problema está em mim, mas na verdade o problema está no meio de vocês. Alguém aí, de uma certa forma, não fez o que estava combinado. De uma certa forma, pecou. De uma certa forma, não cumpriu o mandamento. Portanto, Deus não estava nesse momento mais ajudando o povo, e por isso que eles perderam. É interessante que diante de um grande adversário, eles venceram facilmente, né? Diz a palavra que o povo venceu Jericó com uma grande facilidade. Porém, no momento que Deus saiu do meio daquele povo, eles perderam toda a capacidade de vencer as batalhas. E essa lição nos fala sobre as bagagens que nós temos em nossa vida, ou a bagagem que nós trazemos para os nossos lares. Vejam só como que pode ser envergonhado aquele que de uma forma ou de outra descumpre a palavra do Senhor. Deus, ele podia facilmente dizer para Josué: Josué, o erro está em fulano de tal, vai lá e resolve com ele. Mas não, Deus quis dar uma lição para aquele povo. Deus pediu para que Josué trouxesse ali as 12 tribos, e ele disse: eu vou apontar onde está o erro. Josué traz as 12 tribos na presença do Senhor. Todos estavam ali presentes naquele lugar. E Deus fala: eu escolho a tribo de Judá. Então, as outras 11 tribos se afastaram um pouco, né? Aliviadas, imagino eu, para ver o que queria acontecer ali com a tribo de Judá. Dentro da tribo de Judá, Deus vai escolher uma outra família. Então, o restante das famílias se afastam e aquela família fica exposta. Imagino que todos olhando para eles para ver o que queria acontecer. E dentro daquelas famílias, Deus vai escolher uma pessoa. E o nome dessa pessoa era Acã. Quando Deus disse: o problema está ali, o erro está ali. Então, Josué, ele vai falar no versículo, deixa eu ver aqui, no capítulo 7 de Josué. Josué capítulo 7, verso 19. Josué diz: Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e confessa perante ele e declara o que fizeste. Versículo 20 diz: respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Veja o verso 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, eu cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Aquele povo sofreu uma derrota, 36 homens perderam a sua vida, 36 famílias lamentaram ali os seus mortos. O nome daquele povo foi envergonhado. Deus se afastou do meio daquele povo. Por quê? Porque uma pessoa, no meio de uma grande multidão, como diz o versículo 21, ele olhou e cobiçou algo que não era seu por direito, algo que era amaldiçoado, algo que era impuro, algo que Deus havia dito para que não tomassem posse. E por causa disso, houve esse grande atraso no projeto de conquista da Terra Prometida. E isto nos serve de lição para os nossos dias, para a nossa vida. Se essa história está escrita aqui na Bíblia, é porque tem algo a nos ensinar.
E a primeira reflexão que nós podemos fazer é quais são as bagagens que nós trazemos nas nossas vidas. Todos nós, por mais que a gente possa manter, né, uma aparência que está tudo bem, a gente, né, pode, de uma certa forma, não vou dizer enganar, né, mas não demonstrar que há nada errado, mas o homem parece que não aprende a lição. Vejam só, quem havia dito a regra era Deus. Como que alguém ainda acha, conseguiria enganar a Deus? Será que Acã, ao longo de todos os anos, vendo todos os sinais, ele não poderia, de certa forma, entender que Deus iria ver aquilo que ele fizesse? A lição vai nos dizer que Acã ele confessou, mas já era tarde demais. Nós, hoje, estamos na época da graça, mas naquele período era chamado da época da lei, e era rigoroso. Quem, de certa forma, cometia algum deslize contra a lei, a pena era a morte, não havia perdão. E o texto de hoje ele termina de uma forma muito triste, porque Deus disse: olha, aquele que fizer isto, ele é maldito. E há uma expressão, né, que diz o seguinte, né, nós somos senhores de nossas escolhas, mas nos tornamos escravos de suas consequências. Então, Acã, quando ele viu aquilo ali, ele não estava errado em ver. Né? Ao longo de nossa vida, nós podemos, de certa forma, ver coisas erradas, ver coisas que não agradam a Deus, porque é algo involuntário, né? Uma situação involuntária. Mas, a partir do momento que você vê e você cobiça aquilo, você deseja aquilo, você quer para você aquilo, sendo que Deus claramente diz para você não tomar posse daquilo, você está, então, de certa forma, querendo escolher uma coisa que vai te trazer um grande prejuízo lá na frente. A Bíblia é clara, a lei de semeadura, quem semeia vento, colhe tempestade. Né? A irmã Helena ela participa aqui dizendo o seguinte: as nossas escolhas têm consequências sempre. Né? E é basicamente isso que nós estamos dizendo aqui. Quando aquele homem ele tomou aquilo, né, ele cobiçou uma capa, cobiçou um tesouro, e eu posso perguntar o seguinte: o que aquele homem iria fazer com aquilo? Estavam ali no meio de um deserto, no meio de um nada. Ele não iria comprar nada com aquilo, não iria vender, não iria negociar. Ele estava ali em direção a uma terra que já havia promessa que naquela terra ele seria abençoado. Por que ele trouxe aquilo para dentro da sua casa? E o problema pior foi isso. Ele pegou e escondeu dentro da sua casa. E aí é algo que talvez pode nos chamar a atenção. O que nós temos dentro de nossa casa que talvez não é abençoado por Deus? Coisa que talvez inocentemente nós trouxemos, mas não nos pertence. Coisa que Deus disse: não quero isso. Não, isso não é para você. Mas você olhou, você cobiçou, você desejou, tomou posse e trouxe. Eu estava lendo uma coisa sobre isso, e um homem ele contou o seguinte: ele disse que quando ele estava no trabalho, ele tinha um grande desejo de voltar para casa, né, para estar com a sua esposa. Ele ficava o dia todo ansioso para voltar para o seu lar. Porém, quando chegava à noite, ele voltava para casa. Quando ele entrava dentro de casa, ele não se sentia bem lá dentro. O ambiente não era bem, não era agradável. Sempre havia um peso, algo no ar ali que estava incomodando ele. E ele então vai ligar ali para o seu pastor e ele vai comentar sobre isso. Pastor, eu fico ansioso para chegar em casa, porém, quando eu chego em casa, é um peso, é um ambiente pesado e eu já quero sair de casa, não quero ficar dentro de casa. O que está acontecendo comigo? Então o pastor vai dizer: por acaso tem algo aí dentro da sua casa que não te pertence, mas você colocou lá? Que não era da vontade de Deus que estivesse lá, mas você trouxe? Ele disse: não. Tudo que está lá eu comprei com meu dinheiro, paguei de forma lícita, não tem nada roubado lá, não tem nada que vai me trazer prejuízo. Aí ele disse: tem certeza? Talvez algo que não é seu, mas está lá. Aí aquele homem pensando, ele falou: ih, lembrei de uma coisa. Lá na minha empresa eu tenho um sócio e esse sócio ele estava lá com droga e, e ele estava indo para casa, ele não queria que levasse a droga para casa dele para seus filhos não vissem, ele pediu para guardar para ele. E eu
guardei para ele, provavelmente está no bolso da minha casa, da minha calça, e eu coloquei em algum lugar aqui nessa casa aqui, esqueci de devolver, alguma coisa do tipo. Aí o pastor disse, então agora você vai procurar onde está isso, e você vai encontrar isso aí, e você vai lá no seu banheiro, você vai jogar isso no vaso sanitário, vai pedir perdão a Deus, vai fazer uma oração, vai dar descarga e lançar esse mal aí lá nas profundezas do inferno, porque isso é o que está trazendo a maldição para sua casa. E foi isso que aconteceu. Aquele homem foi, encontrou aquela droga, lançou ali, deu a descarga, fez a oração, pediu perdão. Depois ligou para o pastor e disse, pastor, o alívio que veio sobre a minha casa nesse momento é algo que eu não consigo explicar. Uma paz tomou conta desse lugar, o ambiente mudou. Ele disse, exatamente, porque a maldição estava no seu lar. Algo que não era da vontade de Deus, você escondeu no seu lar. E assim como a capa de Acã para essa maldição para a vida dele, estava trazendo para a sua vida também. E aí isso fica para nós também, porque nós muitas vezes trazemos também não coisas físicas, mas talvez coisas espirituais, né? Coisas da nossa alma, né? Problemas de fora, né? Talvez coisas do trabalho, você vai e traz para dentro da sua casa. Isso pode trazer um ambiente terrível para o seu lar. E são essas bagagens, essas coisas que estão ali escondidas, talvez ninguém sabe, né? O povo de Israel estava ali comemorando a vitória sobre Jericó. O país estava tudo tranquilo, eles venceram a batalha, iriam vencer as outras, mas o problema já estava ali no meio daquele povo. E quando Deus ele retira a sua presença, quando Deus retira a sua proteção, quando Deus retira a sua direção, e Deus ele não se mistura com a sujeira. Deus foi categoricamente falando com Josué no capítulo 7, versículo 13, diz o seguinte, ó, levanta, santifica o povo, santifica amanhã, porque assim diz o Senhor, o anátema está no meio de você, e diante dos seus inimigos você não vai poder se manter, né? Até que tire isso do meio de vós. E Deus foi claro, no versículo 12 vai dizer o seguinte, olha, porquanto estão amaldiçoados, eu não vou ser mais convosco, senão desarraigardes do meio de vós. Isso está errado. Deus foi categórico, olha, enquanto vocês não limparem a casa, enquanto vocês não tirarem a sujeira do meio de vós, não contem comigo, porque eu não vou estar abençoando aquilo que está errado. Dizem que certa vez um pastor ele chegou para assumir uma igreja, uma congregação. Quando ele chegou lá, e esse pastor era um pastor animado, um pastor que estava acostumado a liderar, já havia feito um grande trabalho em outra congregação, ele chegou ali muito animado no meio daquele povo e se esforçando, né, orando, buscando a Deus, pedindo direção, fazendo ali como manda ali o manual. Mas ele percebeu que não estava dando frutos, que por mais que ele tentasse todas as formas que aquela igreja ali prosperasse, né, que aquela igreja, de uma certa forma, desse frutos para o Senhor, as coisas não estavam acontecendo. E então, aquele pastor ele vai chamar ali os anciãos daquela congregação e ele vai perguntar o seguinte, olha, me conta a história dessa congregação, como que começou, como que vocês faziam no começo, me ver onde que está o erro, porque que Deus não está abençoando esse trabalho, alguma coisa está errada. Então, um daqueles irmãos mais velhos da congregação vai dizer o seguinte, ó, essa igreja, antes, a gente pertencia a uma outra congregação, a gente reunia em outro lugar, mas houve ali uma discussão, um problema com o pastor local e algumas pessoas não gostaram de uma atitude que ele tomou, então, uma certa parte da congregação saiu de lá e veio para cá e abriu aqui esse trabalho aqui. E, resumidamente, né, aquela congregação ela era fruto de uma divisão, de uma dissensão, de um problema que houve e que não foi corrigido. Então, aquele pastor, sabiamente guiado por Deus, diz, então vamos todo mundo aqui orar, vamos ir lá nesse pastor dessa outra congregação de onde vocês reuniam antes, vamos pedir perdão, vamos pacificar
e eu vou devolver essa congregação para aquela outra, que é a origem de vocês, né? Para aquele pastor. Vocês são ovelhas que estão ali afastadas do seu pastor, mas eu vou devolver vocês para aquele pastor. E assim ele fez. Ele chegou, ele foi lá, né, até onde era a origem daquele trabalho, procurou o pastor e disse: eu sou o novo pastor daquela congregação, fiquei sabendo o que aconteceu e eu estou devolvendo para você a direção daquele trabalho, né? Eu quero que você seja o pastor sobre esses irmãos. Eles já se arrependeram, nós já oramos, já pedimos perdão a Deus e queremos pacificar essa situação. Então, aquele irmão, aquele pastor disse: vou fazer o seguinte, até hoje, talvez, vocês não prosperaram porque vocês não estavam debaixo da bênção do Senhor, porque vocês saíram daqui de uma forma muito, muito feia. Porém, eu diante da sua situação, diante do seu testemunho, eu estou de boa fé entregando esse trabalho para vocês. Eu estou abençoando esse trabalho. Vocês podem ir, pode continuar o trabalho por lá. Eu vou estar orando por vocês e vocês têm a minha bênção para que possam tocar o trabalho lá onde vocês estão mesmo. Não preciso voltar a reunir aqui comigo, não. Eu estou, em nome do Senhor, abençoando vocês e podem ir em paz. Então aquele pastor foi, já debaixo da bênção, tanto do Senhor quanto daquele homem, e tudo foi diferente. O trabalho prosperou, a igreja se encheu de membros, o ambiente foi melhor, e ele sentiu que realmente o Deus que estava afastado daquele ambiente havia se aproximado novamente e abençoou e o trabalho prosperou. O que isso não fica de reflexão para a gente? Talvez tenha algo mais simples que possa parecer que está afastando a bênção do Senhor da vida de alguém que está nos assistindo nesse momento. Você não sabe o que é, mas alguma coisa talvez que você fez, que está dentro do seu lar, que está na sua vida, na sua mente, esse é o probleminha que tem afastado a bênção do Senhor. Essa bagagem, essa carga, isso está te trazendo um grande transtorno, não só para você, mas para aqueles que convivem com você, para o seu ambiente, para a sua família, e isso pode complicar muito. É triste a gente ver o final da vida de Acã, que no final do capítulo 7 vai dizer que não houve perdão para ele. E não somente ele, mas a sua esposa, seus filhos, até os seus animais, todos os seus bens, todos eles foram levados ali a um certo lugar e eles foram apedrejados até a morte, apedrejados e queimados. E diz aqui, né, o versículo 25 e 26, né, do capítulo 7 de Josué. Disse Josué: por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti. E todo Israel o apedrejou com pedras, lhes queimaram a fogo, e levantaram sobre eles um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou doador da sua ira, e o nome daquele lugar se chamou Vale de Acor, ou Vale de Acor, né? Vamos dizer Vale de Acor, até o dia de hoje. Olha que tristeza. Morreu aquele homem, morreu sua família, né? O versículo 24 nos diz, né? Seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas e a sua tenda, tudo quanto ele tinha foi totalmente destruído, porque em um momento aquele homem olhou e cobiçou algo que não era da vontade de Deus, tomou para si, levou e escondeu dentro da sua tenda, né? A tenda era a casa daquele povo naquele momento. Veja que tristeza, veja que vergonha, veja que decepção das pessoas ao perceberem a desgraça que havia sido tomada diante daquele povo por causa de uma única pessoa. É muito triste quando isso acontece. O erro de uma pessoa ele pode recair consequência sobre várias outras pessoas. E, logicamente, né, trazendo para os dias de hoje, graças a Deus, não há mais o apedrejamento, né? Não o físico, mas há o virtual. Quantas pessoas, vamos por um exemplo, né? Acã era um soldado de guerra, então Acã, em várias batalhas ali, junto com aqueles outros povos de Israel, enfrentaram inimigos, venceram, né? Comemoraram juntos, eram amigos, conviviam juntos. Mas nessa situação, não, ele estava ali contra a parede
E aquelas pessoas que antes eram seus amigos estavam ali com pedra na mão para o apedrejar. E imagine que situação terrível se alguém tiver que passar por isso, né? Pessoas que são seus amigos, pessoas que são da sua família, pessoas que são seus conhecidos, pessoas que são seus companheiros, estarão em lados opostos, estarão ali com pedras para te apedrejar, estarão ali vendo o seu erro, né? Vendo a consequência das suas ações. Então é muito triste uma pessoa passar por isso, ver amigos e irmãos se tornarem inimigos, ver a sua casa sendo destruída, vendo os seus bens sendo destruídos por causa de uma ação impensada que trouxe consequências gravíssimas. É triste a gente imaginar o que pode acontecer na vida de alguém que toca naquilo que é impuro. O mundo está aí, e é lógico, né, que é sempre afirmado isso, né, que o mundo e a sua concupiscência não pertence a Deus. E por que tantas pessoas ainda continuam insistindo em pensar que conseguem enganar a Deus? Que de uma certa forma consegue fazer algo que não é permitido, né, ou que não dá honra a Deus, que não dá glória a Deus, e acha que vai ficar por isso mesmo. É, talvez a sua família não vai saber, a sua congregação não vai saber, o seu pastor não vai saber, mas Deus, ele é onipresente. Deus, ele vê tudo. Deus, ele sabe de tudo. Deus está olhando tudo. E se ele tirar a sua bênção de sobre a sua vida, de sobre a sua família, o que vai sobrar? O que você vai fazer para poder guerrear as batalhas se Deus não for contigo? Por mais simples que possa parecer a adversidade que venha a vir sobre a sua vida, mas se não estiver Deus ali contigo, a derrota é certa. E para não ficar nessa parte triste, né, na morte, morreu, olha só o nome do lugar onde Acã morreu. Versículo 26, Josué capítulo 7, né? Vale de Acor. Olha esse nome, Vale de Acor. É um lugar de tristeza, é um lugar de derrota, é um lugar de morte, é um lugar de vergonha, é um lugar próximo ali à vitória, né? O Vale de Acor é o caminho para a Terra Prometida, estavam quase chegando. Olha só, Acã, ele passou tantas coisas, tantas dificuldades, tantas batalhas, venceu, 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 e ali no último inimigo poderoso, que era Jericó, ele escorregou ali, não chegou à Terra Prometida, morreu na porta de chegada da vitória. Então, é muito perigoso a gente ter a confiança que a gente, já passei por tanta coisa na minha vida, é só mais uma adversidade. Mas olha, se Deus não estiver com você, se Deus não estiver do seu lado, se você estiver desagradando a Deus de uma certa forma, você pode estar ali chegando à sua vitória, mas você não vai tomar posse dela. E esse vale de Acó, ele pode nos trazer esse nome, tristeza, vergonha, derrota, mas Deus vai trazer uma outra palavra, e eu já estou encerrando, capítulo 2 de Oséias. Oséias, um profeta, né, muito conhecido, capítulo 2, verso 14 e 15, diz o seguinte: portanto, eis que eu atrairei e levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Versículo 15. E lhes darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança. E ali cantará, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Olha que interessante. Esse vale de Acor, né, um vale de tristeza, um vale de vergonha, um vale de derrota, um vale de morte. Deus vai ali, né, mudar a situação daquele vale. Diz o versículo 15, né, que Deus vai transformar ali, né, o vale de Acor como porta de esperança. O lugar que era uma vergonha se torna ali, né, um lugar de esperança. E isto nos traz a graça de Deus. Como eu já falei, nos dias de hoje ainda bem não tem a lei, não tem o apedrejamento, mas a pessoa que permanece no erro e não confessa, ele está caminhando para a perdição. Mas Deus quer transformar esse vale, que é um vale de perdição, um vale de tristeza, um vale de vergonha, em um vale de esperança.
Eu não sei o que se passa na sua casa, eu não sei o que se passa na sua família, mas se de alguma forma algo está errado, o ambiente não está bem, você sente que Deus não está ali abençoando este lugar, Deus quer nessa noite trazer para você esperança. Deus quer nessa noite, como diz o versículo 15, né, cantar como nos dias da sua mocidade. Quer que você volte aos bons tempos, quer que você volte a ter esperança, que você volte a ter alegria, que você volte a ter comunhão, que você volte a ter ali confiança que Deus está do seu lado. O foco é um estudo, mas também não podemos deixar de falar. Eu não sei quem vai ter acesso a esse vídeo, né? Ele vai ficar salvo aqui no canal. Mas se você que está me ouvindo, né, nesse momento, você sente que você precisa mudar alguma coisa na sua vida, para que você consiga atrair a bênção de Deus, para que você consiga atrair a salvação de Deus sobre a sua vida, o momento é agora. É o momento de você reconhecer que você errou, sim. É o momento de reconhecer que você é carente de Deus, sim. É o momento de reconhecer que Deus ele está de olho na sua vida, sim. Mas é o momento de você saber que aquele Deus que no passado ordenava a morte do pecador, hoje pela graça, esse mesmo Deus, ele te dá a mão, ele estende a tua mão, ele quer te dar esperança, ele quer mudar a tua situação e ele é prontamente capaz de fazer isso. Tanto é que quando Israel limpou do meio dele aquela sujeira, eles venceram aquele povo de Ai facilmente, destruíram todos os inimigos e chegaram à terra prometida e tomaram posse da sua herança. Mas primeiro tiveram que santificar no caminho. Não adianta a gente achar que uma vez santo é santo sempre. Não, a salvação é um processo. É salvo hoje, é salvo amanhã, e a cada dia vem uma dificuldade, vem uma luta, vem um problema, mas a gente tem que estar ali firme com Deus para que possamos alcançar ali a vitória final, que é chegar ao céu. Que nessa noite Deus, com sua infinita graça, ele complete em cada coração aquilo que faltou. Que o Espírito Santo possa te guiar, te instruir e te mostrar onde é que está o erro, onde é que está a falha. E que você tenha sabedoria para arrancar do teu meio, da tua família, do meio da tua vida. Se está na tua mente, tira da tua mente esse mal que está te causando esse prejuízo tão grande. Esse mal que está destruindo a sua família. Esse mal que está destruindo o seu relacionamento. Esse mal que talvez está destruindo ali o seu ambiente de trabalho. Se não pertence, você tem que tirar, porque uma coisinha, por mais simples que seja, pode causar um grande problema. Lembrei que agora, que eu vou terminar, eu lembrei de uma fábula. Uma fábula é como uma parábola, né? Uma história que o que vale é a lição de moral oriunda dessa história. Então, isso não aconteceu, logicamente, mas quem escreveu essa história foi muito feliz na comparação. Talvez você já tenha ouvido, eu vou contar novamente. Diz que em uma congregação, né, em uma igreja, estavam lá reunidos os irmãos e quem se aproxima da porta para querendo entrar era o próprio Satanás. E ao chegar na porta, as pessoas disseram, não, você não vai entrar aqui, né? Você não é bem-vindo aqui. Aqui não é ambiente para você, você não tem acesso a este lugar. Aí ele disse, tudo bem, eu não vou entrar então não. Aí ele olhou lá dentro e viu na parede um preguinho. Ele disse, tá bom, eu vou embora, mas você dá aquele preguinho para mim? Só quero isso, só aquele prego. Não quero mais nada, me dá aquele prego. E os homens pensaram, é só um prego, não vai fazer falta nenhuma pra gente, tá bom, é seu, pode levar. Ele diz, não, eu não vou levar não, mas obrigado, então ele é meu. E ele vai embora, né, e diz a parábola que pouco tempo depois, Satanás volta com um pedaço de carne podre, né, uma carniça, um cheiro horrível. E ele chega na porta para entrar e disseram, não, você não vai entrar aqui. Você não é bem-vindo aqui. Ele disse, não, mas vocês não me deram aquele prego para mim? Os caras, sim, a gente deu aquele prego para você. Ele disse, então, eu quero pegar essa carne aqui e vou lá e vou pendurar naquele prego. O prego é meu, eu posso fazer com ele o que eu quiser, então eu quero pendurar essa carne lá dentro. Logicamente, é uma parábola. Mas pense no seguinte, se fosse real essa história, aquele prego pertencia, né, ao inimigo e ele queria colocar uma carniça lá naquele prego.
e o cheiro iria exalar em todo aquele lugar, aquele ambiente. Ele iria destruir o ambiente usando ali um único artifício, né, que era a única coisa que ele havia recebido. É que essa lição fique para nós. Nada, nada, é nada mesmo que Deus disse que é maldito, que não presta, a gente venha tomar para nós. Da mesma forma, nada que Deus te deu, que é abençoado na sua vida, você pode entregar de bandeja para o inimigo. Porque um simples preguinho na parede, né, como diz a parábola, foi o instrumento usado ali pelo inimigo para trazer o mau cheiro a toda a casa. E isso pode acontecer em nossas vidas também. Um simples parafuso que estiver na tua casa, que não é seu, não é Deus que te deu, se você tomou de uma forma ou de outra, devolve, né? Tira do teu meio, né? Isso vale para o lado espiritual também. Arranca do teu meio tudo aquilo que não agrada a Deus. Que nessa noite a gente fique com essa lição. Se faltou algo, que o Espírito Santo acrescente em cada vida. Deus abençoe você, a sua família, e vamos orar para encerrarmos essa noite. Né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui gratos, felizes por essa oportunidade. Que o Senhor acrescente em cada coração essa palavra, que possamos, ó Deus, sair edificados, que essa palavra encontre corações férteis e que venham alcançar frutos, que tudo aquilo, ó Deus, que há em nosso meio, né, em nossos lares, em nossa vida, que não te agrada, que nós possamos ter, através do teu Santo Espírito, discernimento para poder retirar. Deus, se há algo que nós fizemos que te desagradou, nos perdoe, nos mostre onde está, que possamos arrancar do nosso meio. Ó Deus, que nós não venhamos sofrer consequências por causa de algo que cobiçamos com os nossos olhos, mas que foi contra a tua vontade. Senhor, que todo mundo que está nesse momento orando conosco, lendo essa palavra, tome essa atitude. Que tudo, Pai, que fizemos seja unicamente debaixo da tua direção. Por favor, Senhor, não se afaste de nós. Por favor, não deixe de frequentar nossos lares. Não frequentar, mas morar. Estar conosco. Senhor, que tudo que é mal arranque do nosso meio. Que tudo que não nos pertence, que tudo que o Senhor não nos deu, venha retirado do nosso meio. Por mais que possa parecer dolorido no começo, mas não queremos atrair nenhum mal para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa convivência social no dia a dia. Deus, se há alguém que ainda não te aceitou como Salvador, que ao ouvir essa palavra venha tomar essa decisão de buscar um Deus que tudo pode, um Deus que nos traz vitorioso em meio a todas as batalhas. Senhor, obrigado por tudo. Eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua companhia, pela sua participação. E continue orando por nós, orando por mim, por minha família. Que Deus continue abençoando a todos os irmãos que, de uma certa forma, têm se preocupado em trazer a palavra do Senhor. Que o Senhor seja com cada um deles, que nós possamos alimentar a tua palavra diariamente. E que Deus, né, abençoe a todos. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz. E até a próxima, se Deus permitir. Amém? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus.